Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar o que de fato aconteceu com o Witzel, governador afastado do Rio de Janeiro, exatamente naquilo que decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Vamos analisar o caso desde a decisão monocrática que afastou o governador do cargo de forma provisória em razão de denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal. A gente vai analisar o passo a passo do caso, a gente vai analisar o fundamento da denúncia do Ministério Público, a gente vai analisar os argumentos e fundamentos da decisão monocrática que afastou o governador do cargo e vamos analisar exatamente aquilo que a Corte Especial do STJ entendeu para confirmar a decisão monocrática que afasta ou que afastou o governador do cargo no governo do estado do Rio de Janeiro. Presta atenção. Então, entenda o caso Witzel. O MPF apresenta denúncia no STJ contra o governador do estado do Rio de Janeiro. A acusação é de corrupção em contratos firmados para a construção de hospitais de campanha e compra de medicamentos e respiradores no combate à pandemia do Covid-19. A acusação é muito grave, especialmente no que diz respeito ao objeto. Trata-se efetivamente de dinheiro público que foi utilizado ou deveria ter sido utilizado para o combate às consequências advindas do Covid-19 na sociedade carioca. O ministro Benedito Gonçalves, em decisão monocrática, afastou o governador e incluiu o processo na pauta da Corte Especial para que a decisão seja analisada de forma colegiada. Bom, perceba que o Witzel ele foi afastado por decisão monocrática e ele foi afastado sem oitiva prévia. Então, o relator, o ministro Benedito Gonçalves, sequer intimou o governador para que seja ouvido ou para que fosse ouvido no processo antes da decisão que o afastou, ou seja, sem oitiva prévia e por decisão monocrática. Mas ele teve o cuidado, nos termos do regimento interno do STJ, de incluir o processo em pauta para a Corte Especial, justamente para que a Corte pudesse referendar ou não essa decisão monocrática. O que nos interessa em termos jurídicos é aqui, os fundamentos da decisão monocrática. Veja o que o relator disse. Especificamente quanto ao governador Wilson Witzel, observo que é razoável apenas o afastamento cautelar do exercício da função pública, porque na denúncia o Ministério Público também tinha pedido a prisão preventiva do governador, na forma do artigo 319, inciso 6 do Código de Processo Penal, concomitante ao 282, parágrafo 6º. O 282, parágrafo 6º, ou 282, é o que permite as medidas cautelares no processo penal, e o 319, inciso 6, é justamente a medida cautelar que estabelece o afastamento do exercício da função pública. E aí ele diz, em detrimento da prisão preventiva, ele indeferiu a prisão preventiva e deferiu o afastamento cautelar, pois, em relação a ele, as supostas atividades de corrupção e lavagem de dinheiro por meio de pagamentos ao escritório de advocacia da primeira-dama devem cessar com o alheamento do exercício da função de chefe máximo do Poder Executivo Estadual. Então, essa foi uma cautelar definida monocraticamente pelo relator, afastando o governador do exercício do cargo por 180 dias. Disse mais, tenho por necessária e adequada também a fixação de medida cautelar com fundamento no artigo 309, inciso 2, de proibição de ingressar nas dependências do governo do Estado do Rio de Janeiro e de se comunicar com funcionários. No que toca a todos os 7 representados, foi o Witzel e mais 6, fixo a medida cautelar de proibição de manutenção de contato entre si com os demais investigados, exceto esposa e filhos, se o caso, bem ainda com as testemunhas na forma do 319, inciso 3. Então perceba que a fundamentação do relator passa pelo 282 do Código de Processo Penal e passa pelas cautelares previstas no 319, inciso 6, no 319, inciso 2 e no 319, inciso 3. É o que diz o CPP, ó. São medidas cautelares diversas da prisão. Inciso 2. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, devam o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. 3. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, devam o indiciado ou acusado dela permanecer distante. E a 6, a mais grave, suspensão do exercício da função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, justamente a fundamentação utilizada aqui pelo ministro relator Benedito Gonçalves para deferir 3 medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, a mais grave delas, a do afastamento do Witzel
do governo do estado por 180 dias, lembrando que ele indeferiu o pedido de prisão preventiva. Muito bem, na Corte Especial, aí o que foi que aconteceu? O relator deferiu as liminares, dentre elas o afastamento do governador, e incluiu a decisão na pauta da Corte Especial para que o colegiado pudesse analisar referendando ou não aquilo que decidiu o relator. Na Corte Especial, nós temos algumas informações e fatos importantes. A defesa do governador, do Witzel, chegou a pedir ao presidente do Supremo, Dias Toffoli, que suspendesse a decisão monocrática do STJ, mas Toffoli postergou sua decisão, solicitando informações primeiro à Procuradoria-Geral da República e ao próprio STJ, ou seja, saída pela esquerda do ministro Dias Toffoli, porque não daria tempo ele receber essas informações antes do julgamento da Corte Especial, que se deu 5 dias depois. Dia 28/8 foi o afastamento do Witzel pela decisão monocrática, dia 2/9, hoje, o julgamento da Corte Especial. Os advogados de Witzel também pediram que o julgamento fosse sigiloso e não transmitido pela internet. Ao que disse o relator, se tivéssemos sem YouTube, na chamada normalidade, como seria esse julgamento perante a Constituição Federal? Resposta: público. O instrumento de publicidade atual é o YouTube e com isso ele indeferiu o pedido de julgamento sigiloso feito pelos advogados de Witzel. Pontos importantes daquilo que decidiu o STJ. Primeiro, o afastamento de Witzel por decisão monocrática e sem oitiva prévia do acusado. Existe algum problema nisso? O STJ entendeu que não, na sua composição colegiada na Corte Especial. Veja que o entendimento do relator foi seguido pela maioria dos integrantes da Corte Especial. O ministro Francisco Falcão afirmou que há comprovação de ilícitos graves. Ora, os ilícitos graves autorizariam, pelo Código de Processo Penal e pela Constituição Federal, que o relator, nesse caso, deferisse medida cautelar de afastamento do governador da função de governador do estado do Rio de Janeiro, sem oitiva prévia e de forma monocrática. O STJ traz a questão, inclusive, para um contexto atual. No momento em que vivemos, em que a pandemia já tem mais de 120 mil mortos, é impossível que alguém esteja sendo acusado e investigado possa continuar a exercer um cargo tão importante de maior dirigente do estado do Rio de Janeiro, o segundo maior da federação. Uma vez que se trata da imposição de uma medida cautelar prevista no 319 do CPP, no caso a medida cautelar de afastamento, não há necessidade de contraditório prévio, pois o ato pode ser decretado em benefício da sociedade. Então o STJ, com as fundamentações colhidas pelos votos dos ministros no momento em que decidiram, na Corte Especial, chancelar, referendar a decisão do relator, nós vimos que o STJ não viu nenhum problema no que diz respeito à decisão monocrática que estabelece tanto o afastamento do Witzel sem oitiva prévia, quanto o fato dela ter sido uma decisão monocrática, ou seja, sem ter sido necessariamente na origem uma decisão colegiada. Até porque, já disse nesse vídeo, essa decisão monocrática foi referendada pelo STJ 5 dias depois. Hoje o STJ teve a oportunidade, por sua Corte Especial, de não referendar a decisão monocrática, quando na verdade nós tivemos exatamente o contrário, houve referendo a essa decisão. Então o fato dele ter sido afastado sem oitiva prévia e por decisão monocrática não tem nenhum problema nos termos do que entendeu o STJ pela sua Corte Especial. Atendimento dos pressupostos e adequação das medidas cautelares foi outra situação também apresentada no julgamento de hoje pela Corte Especial. Ou seja, o afastamento do Witzel é legal, o afastamento do Witzel tem fundamento no Código de Processo Penal, os pressupostos para a medida cautelar estão atendidos. Nós vimos que no 319, inciso 6, a medida cautelar existe. São medidas cautelares diversas da prisão. Suspensão do exercício de função pública é o caso, quando houver justo receio de utilização para a prática de infrações penais. Ou seja, o STJ disse, primeiro o ministro relator de forma monocrática, disse que estaria afastando o Witzel justamente para que ele parasse de praticar infrações, e o STJ referendou essa decisão, ou seja, aplicando o 319, inciso 6, sem maiores problemas. No que diz respeito aos pressupostos das medidas cautelares que estão no 282, o STJ disse, os pressupostos do 282 do CPP estão absolutamente preenchidos no caso. O dispositivo estabelece que as medidas cautelares deverão ser aplicadas para preservar as investigações e a aplicação da lei penal e para evitar a prática de crimes. Tais medidas devem ser adequadas à gravidade dos delitos e às condições pessoais dos acusados. Fora isso, o STJ disse no julgamento de hoje que nos autos existem fartas provas das infrações cometidas pelo Witzel, o que corrobora efetivamente os argumentos do Ministério Público, pelo menos no exame inicial, dos atos de corrupção praticados no que diz respeito ao combate à Covid-19, e aí
O STJ, como já disse, referendou a decisão do relator, mantendo o afastamento do Witzel por 180 dias. Nós temos agora que esperar como isso vai ser resolvido pelo Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu no STJ desde a decisão do relator, com o afastamento do governador, com a aplicação das medidas cautelares, tanto no que diz respeito ao preenchimento dos pressupostos do 282, quanto da aplicação das cautelares, não foi apenas uma, foram 3, mas a mais grave está exatamente no 319, inciso 6, foi tudo referendado pela Corte Especial hoje com os fundamentos ora analisados. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.